Nós viemos tratando de uma série de mensagens onde nós viemos tratando da igreja, o que nos impede de crescer, e dentro desse tratamento, e falando do que nos impede de crescer, o que impede o nosso crescimento espiritual, nós tratamos daquilo também que nos faz crescer. E nós viemos falando nesses dias de comunhão, e quando passamos a falar de comunhão, nós temos a abertura em falar de comunhão com Deus e os seus benefícios, os atributos da comunhão com Deus. Nós viemos falando de uma série de assuntos que conferem comunhão com Deus, e na última terça-feira que tratamos de comunhão com Deus, nós falamos que comunhão confere obediência, que é andar segundo a vontade de Deus, obedecer diretamente a palavra de Deus, que está relacionada ao amor, amar a Deus, amar a sua palavra, amar a sua vontade. E nós tratamos desse assunto, e nós usamos até do personagem bíblico de Abraão para falar um pouco dessa comunhão. E falando de Abraão, nós falamos que ele obedeceu ao Senhor, nós falamos do relacionamento de Abraão para com Deus, que foi chamado de amigo. E hoje nós temos nas Escrituras Sagradas apontando com Abraão como o pai porque comunhão com Deus confere também fé em Deus. Uma peça fundamental na caminhada com Deus é a fé, pois corremos o risco de encontrar alguém ou pessoas que anda com Deus, mas não acredita, não tem fé, e é impossível participar dos atributos de Deus sem ter fé em Deus, fé na sua palavra. Então é de suma importância a gente confiar, acreditar em Deus, ter fé no Senhor, porque um relacionamento, uma comunhão sem confiança é uma comunhão que está com problema, está com deficiência, está doentia, porque desde quando na comunhão falta a confiança, já está ferindo a comunhão, porque a comunhão confere confiança, confere fé, e é impossível dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu não confio no Senhor. O salmista, ele vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A confiança em Deus, a fé em Deus é um item muito importante para revelar a nossa comunhão com Deus. E se nós olharmos à luz da Escritura Sagrada, nós vamos encontrar alguém que andou com Deus e não tinha fé, mas aqueles que andaram com Deus e tiveram fé, nós vamos encontrar relatos bíblicos que através da fé eles venceram, tiveram conquista. Se nós formos discorrer o livro de Hebreus, o capítulo 11, onde o escritor ele faz questão de falar dos dois aspectos da fé, ele vai falar da fé, a certeza das coisas que não se vê, e a confiança do que se espera, porque não vê, mas acredita, confia, e espera. Então isso revela comunhão com Deus. Abraão foi chamado por Deus para sair do meio, para sair da sua terra, sair da sua parentela e ir para a terra que Deus ia lhe mostrar. Abraão, ele confiou, ele acreditou, e ele saiu do meio da sua parentela, saiu da sua terra e foi andando na confiança em Deus. Deus era quem lhe direcionava. Então a fé é uma peça fundamental na vida do cristão, porque a fé ela revela comunhão. Por que a fé revela comunhão? Porque só vai andar direcionado por Deus, só vai andar na obediência quem acredita. Quem acredita vai obedecer porque acredita em Deus. Então vai obedecer sabendo, eu vou obedecer porque vai dar certo. Então nós encontramos homens na Escritura Sagrada, e Hebreus 11 ele vai revelar acerca da fé, que tiveram fé em Deus, confiaram
confiaram no Senhor, e essa fé lhe fez acontecer prodígios e maravilha. Abraão, ele confiou em Deus, e a Bíblia chama Abraão de pai da fé. Abraão confiou em Deus de tal maneira que Abraão, Deus prometeu lhe dar um filho, ele acreditou que Deus lhe daria um filho, ele confiou, se cumpriu, teve invertida, teve sim, mas se cumpriu a promessa de Deus, que Deus lhe dá um filho, e Deus fez crescer, porque da fé de Abraão, Deus fez a promessa se multiplicar. Como? Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho, e através do filho, pela fé em Deus, Deus deu uma nação inteira para Abraão. Deus deu uma nação, através da tua fé no Senhor, seguida que a fé lhe faz ser obediente. Nós falamos na terça-feira anterior, que nós estávamos tratando desse assunto, de obediência. É impossível obedecer sem crer, porque vai ficar com dúvida, vai ficar com medo, não vai dar o passo. Então, a obediência pela fé em Deus. Olha que um dia o profeta, ele chegou para a viúva e disse assim: olha, dá cá, faz o bolo lá, e dá o primeiro para mim, porque a farinha da panela não vai acabar. Ela teve uma ação de fé, ela obedeceu no Senhor, através da vida do profeta, fez, e a passou a seca toda, e não faltou farinha na panela, porque a fé faz multiplicar na sua vida. Tem gente que não prospera porque não tem fé, mas a fé traz prosperidade em todos os aspectos da vida espiritual. Porque a fé traz prosperidade em todos os aspectos da vida espiritual, da vida do cristão, porque a fé revela comunhão com Deus, anda de acordo, anda em confiança, confia no Senhor. Eu disse no instante que tem gente que dá o migué, tem gente que tenta tapear Deus, e tentar tapear Deus é cavar a própria cova. As coisas que nós fazemos para a obra de Deus, a casa de Deus, que nós trazemos para a casa de Deus, é para entregar para o Senhor, independente do homem que esteja à frente da obra ou não. Mas tem gente que tem coragem de tentar dar um migué em Deus. Por exemplo, Ananias e Safira tentou dar um migué, vendeu a herdade e mentiu, trouxe para devolver o valor mentindo. Você sabia que tem gente que dá o migué na obra de Deus? Não devolve com sinceridade a Deus tudo certinho? Devolve um pedaço só para dizer que está devolvendo, para mostrar, porque está olhando só para o homem e está esquecendo que é Deus, e Deus está no céu vendo. Isso é infidelidade. Isso é infidelidade, é ruptura de comunhão com Deus. Porque a fé, quem tem fé, tem fidelidade. Já olhou o nome fidelidade? É derivado da fé. É fiel porque confia no Senhor, confia inteiramente no Senhor. É muito importante confiarmos em Deus. A confiança, irmãos, quando o homem falha com Deus, ele rompe a comunhão. Quando o homem falha com Deus, ele rompe. Você quer ver uma coisa? Quando Adão desobedeceu a Deus, a primeira coisa que Adão fez foi o quê? Se esconder de Deus, porque teve uma ruptura de comunhão. E tem gente que vive no caminho com Deus, com a comunhão rompida, pensando que está em comunhão com o Senhor. Mateus 17, deixa eu ver aqui se eu não estou errado. Mateus 17, eu disse que é possível alguém andar com Deus e não ter confiança, não acreditar, não ver Ele. Olha o que Mateus 17 vai nos dizer. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. O povo aqui, Jesus está tratando tanto dos discípulos como daquela multidão que lhe acompanhava,
quando trouxeram um jovem lunático, um rapaz que estava com espírito maligno, e eles foram tentar expulsar, eles não conseguiram, e levaram e colocaram de joelho perante o Senhor. E Jesus, ele conversando, o pai pedindo, dizendo: meu filho é lunático e sofre muito, e muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes cai na água, e trouxeram ao discípulo, e o discípulo não puderam curá-lo. Mas por que os discípulos não puderam curá-lo? Porque não tiveram confiança, porque não tiveram fé. Porque Pedro afundou, porque perdeu a fé. Irmãos, a comunhão com Deus através da fé traz acontecimento extraordinário em nossas vidas. A Bíblia vai dizer que pela fé os jovens venceram a força do fogo. Foi a fé. E é impossível ter comunhão com Deus e não ter fé. Se está faltando fé, está deixando a dúvida tomar conta, o medo das coisas tomar conta, não está tendo certeza, se não está tendo visão que a obra é de Deus, que a igreja tem um dono, que é para Deus que eu estou fazendo, se não está tendo essa confiança, está rompida a comunhão. Porque quem tem comunhão tem fé, quem tem fé tem sinceridade, quem tem fé tem compromisso com as coisas de Deus. Jesus repreendeu porque eles não tiveram fé o suficiente para expulsar o demônio. E diz: até quando eu vou estar convosco e não vai estar me vendo? Era para confiar em Deus. E outra coisa, a fé, ela faz o servo do Senhor desejar estar perto. Eu vou trazer para a vida secular. Quando você ama a pessoa, você tem comunhão, se dá bem com a pessoa, anda em concordância, se entende, que essa pessoa fica à distância, o que é que você sente? E dentro dessa saudade, um desejo ardente de estar perto. Quem tem comunhão com Deus, conta as horas para estar no culto. Quem tem comunhão com Deus, conta as horas de chegar ao culto para estar na igreja. Quem tem comunhão com Deus, deseja estar perto, se aproximar de Deus a cada dia. É o que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? Para o Baba? Não, para a casa do Senhor. A comunhão com Deus faz ter desejo de estar perto. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando o crente não tem desejo de orar, não tem mais prazer de orar, de buscar, de estar de joelho conversando com Deus, é porque está com a comunhão, está com problema. A comunhão está deficiente. Você quer ver uma coisa? Quando no casamento, na família, a esposa e a esposa, falta o diálogo, o que começa a acontecer? Problemas na família. Na vida espiritual não é diferente. Quando falta diálogo com Deus, quando o crente deixa de orar, deixa de estar na presença, de estar envolvido na palavra, no culto, na adoração, tem algo errado. Abra sua Bíblia no Salmo de número 42, por favor. Comunhão com Deus traz o desejo de estar perto, o desejo de estar no culto. Quantas horas? Eu me lembro que eu fazia o culto doméstico em casa, e quando foi uma certa época, eu comecei a trabalhar de noite, e isso termina ocupando a gente. Eu deixei de fazer. Quando um dia eu fiquei triste, que Lameque chegou no pé da mesa, olhou para minha cara e disse assim: meu pai nunca mais teve um cultinho. Eu lembro isso direto. Esse meu pai nunca mais teve um cultinho. Desejo de estar ter aquele momento da palavra dentro de casa. Porque tem muita gente que tem um filho e não dá um tablet, mas a palavra de Deus não tem mais, não canta o hino, não lê a palavra. Mas meu filho chegou para mim: meu pai nunca mais teve um cultinho. Esse negócio de trabalho de noite não dá certo, rapaz. Só Deus ter misericórdia de nós. Salmo 42, lê para mim do versículo 1. Deixa eu ver
ver aqui, eu não anotei, mas vai lendo aí que eu vou dizer onde vai parar. Ao 6. Eu vou ler, a gente ganha tempo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me diz constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que? Por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da tua. Irmãos, quem tem comunhão com Deus deseja estar perto. O coração queima. O coração queima, a vontade de estar no culto. Porque a comunhão com Deus, quer ver uma coisa? Quando o cidadão está namorando, está amando, quantas horas de chegar do trabalho para se arrumar, se perfumar, correr para onde? Para casa da namorada, da noiva. E a noiva a mesma coisa, ela fica contando as horas do noivo. Assim a noiva do cordeiro, ela tem que ter prazer de vir para a casa do noivo, porque é comunhão. Correr prazer de estar perto, de estar conversando. Isso é comunhão. Se está faltando esse desejo, tem deficiência na comunhão. Se está faltando esse desejo de estar perto, está com deficiência na comunhão com Deus. Porque a comunhão traz o desejo de estar, o prazer, o desejo de estar perto. Filipenses 1:23, por favor. É impossível, irmão, ter comunhão com Deus e não desejar vir ao culto, não desejar vir à escola dominical, não desejar estar de joelho, deitar e não orar, levantar e não ir para o joelho. Isso é comunhão rompida, porque quem tem comunhão tem prazer de orar, tem prazer de conversar com Deus, tem prazer da busca espiritual. Quem achou Filipenses 1:23? Lê para mim, por favor. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Comunhão. Quem tem comunhão deseja estar perto de Deus. Irmãos, se tem alguma coisa querendo te afastar da presença, do culto, da adoração, do compromisso com Deus, chuta que é laço. Não deixe nada te impedir de estar buscando ao seu não, irmão, porque a comunhão com Deus, quem tem comunhão, quer ver outra coisa? Quem tem comunhão, irmãos, pensa na pessoa amada o dia todo. Não é assim? Você que já namoraram, você que está amando, não tem um dia que não pensa. Quem tem comunhão com Deus, pensa em... E outra coisa, e por estar ligado com Deus em pensamento, não peca. Não peca, porque a mente está ligada no céu, está ligada com Deus. Pensa e medita na palavra, pensa em Deus o tempo inteiro. Isso revela comunhão. Você quer ver como quando você está no primeiro amor, só sabe falar de Deus, só quer pregar. Isso é comunhão. Tá aquela alegria. Colossenses capítulo número 3. Capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, por favor. Aquele que comeu aquele feijão forte de manhã, lê para mim, por favor. Colossenses 3, 1, 2 e 3.
já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você quer saber? Está convertido, está em Cristo Jesus, é nova criatura. Esse ressuscitar-te, vai lá para Romanos 6, versículo 3 a 5, por favor. É que esse ressuscitar apresenta a nova vida em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas, tudo se fez. Aí agora pensa no céu, pensa nas coisas que são de cima, está pensando em Deus. Veja que Romanos fala aí sobre ressuscitar a nova vida. Romanos 6, 3 a 5. Por não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então ressuscitou em Cristo, irmãos. Estava morto no pecado, agora é crente, convertido, ressuscitou em Cristo. Deixa de pensar nas coisas do mundo, no pecado, agora anda ligado, meditando nas coisas do céu. Que glória, que maravilha. Às vezes é batizado no Espírito Santo até em casa, no caminho, trabalhando, porque está com a mente ligada. Oh, glória a Jesus. É pensar nas coisas de cima, é no que vem do Senhor e não no que vem dos homens. Você quer ver uma coisa? Às vezes o camarada está dentro da igreja, está pensando nas coisas que vêm dos homens e desligado das que vêm do Senhor. Aí perde a benção. Vera, como Deus quer até ter um diálogo, mas não tem, porque está desligado de Deus. E deixa eu dizer uma coisa: o inimigo de nossa alma é expert em tirar a nossa atenção, para estarmos desligados das coisas de Deus. Às vezes tem gente que termina se inflamando por coisinhas, por gesto, mas se você é espiritual, tem comunhão com Deus, essas coisinhas, esses gestos, esses comportamentos que Satanás está fazendo ao teu redor, para te desligar de Deus, não vai, porque você está pensando nas coisas do alto. Está ligado com Deus, não vai dar atenção para ele, para o inimigo. E Deus te faz vencedor, te faz forte. Então, pensar nas coisas que vêm de cima, pensar nas coisas que vêm do alto, e isso fala de direcionar a mente aos céus. Às vezes o inimigo tenta tirar o nosso foco. E deixa eu dizer uma coisa: hoje na era das redes sociais, na era da internet, o inimigo tem tirado a mente de muitos crentes das coisas de cima, das coisas de Deus, e tem cegado a mente com as coisas das trevas, da terra, da prostituição, em vez de estar pensando em Deus. Fica ligado e deixa se envolver, que não consegue gravar um versículo, não consegue estudar a lição durante a semana, não consegue orar. Tem gente que não ora o tempo inteiro, quando vai para a cama, vai navegando na internet, fica lá na cama, não ora, não conversa, não se liga com as coisas de Deus. E isso reflete uma comunhão deficiente. Horrenda coisa é aquele cristão que tem a comunhão que nem aquela luz de Natal que bota na árvore, pisca, pisca. Se uma lâmpada acesa na sua casa pisca, se essa luz estivesse piscando aqui, eu conseguia ler? Você conseguia ler? A Bíblia diz que nós somos a luz, não pisca-pisca do mundo. A luz do mundo e não pisca-pisca do mundo. E quando você está ligado nas coisas do trono de Deus, está ligado com Deus, por mais que, pastor, por mais que você vai passar um momento de estar olhando uma coisa, mas até olhando ali, você vai ver coisa que a sua mente vai estar direcionada lá e vai dizer: isso aqui não presta. Não posso ficar muito tempo com isso aqui, não. Porque a mente está direcionada. Isso confere comunhão.
Pensai nas coisas que vêm de cima. Se nós formos se aprofundar mais em Filipenses, ele vai dizer que é para pensar em tudo que seja que é louvável, que seja útil. E a gente vai pensar nas coisas de Deus. Isso confere comunhão. É 49, eu comecei mais cedo hoje. Então, isso refere e fala de comunhão com Deus. Aí eu vou dizer com você: quem pensa nas coisas de cima, nas coisas de Deus, conversa com Ele. Quem pensa nas coisas de cima, quem pensa nas coisas de Deus, quem anda com a mente ligada com Deus, tem vida de oração. E um outro ponto que é muito importante para revelar a comunhão com Deus é ter vida de oração, compromisso em oração. É orar, é buscar a face do Senhor. Olha que Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Sem oração, irmãos, não tem condição de ter comunhão com Deus. Você consegue ter comunhão com alguém que você não se fala? Você consegue conhecer e ter intimidade com alguém que você não tem diálogo com ele? Que só fala um oi, oi? Você consegue ter intimidade, você consegue dar intimidade a alguém que só bate na tua porta no momento da precisão? Como que você acha dessas pessoas que só lembram de você na hora da precisão? Tem gente que só ora na hora que a coisa dói. Só ora quando a coisa aperta, não tem um compromisso de conversar. Eu estava dando uma aula aos adolescentes e aos novos convertidos, e eu estava falando dos aspectos da oração: a oração intercessória, a oração de gratidão e a oração de súplica, de petição. Tem gente que só sabe a oração da súplica, só sabe a oração da petição, mas a intercessória de interceder por outra pessoa não sabe, a de gratidão não sabe. E não tem condição de eu ter comunhão com Deus e eu não orar. É Isaías que diz, né? Buscar o Senhor quando você pode achar, invocar e quanto? E como é que eu busco o Senhor? Isaías 55:6, não é isso? Leia aí para mim, para a gente conferir se é isso mesmo. Abra sua Bíblia, se você não leu a Bíblia o dia todo ainda, hoje está na hora de ler. Isaías 55:6. Irmãos, eu falei aqui outro dia e eu vou repetir: a oração é um antídoto para a ansiedade. A oração, além de ser um antídoto para a ansiedade, é uma barreira para a depressão não entrar. Porque quando você ora, você confia, você conversa, você desabafa com Deus, você levanta refrigerado. A oração é um antídoto para não ficar ansioso. Isaías 55:6 diz o quê? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Por que a Bíblia diz enquanto se pode achar? Porque vai chegar um dia que vai orar e não vai ter mais tempo, não vai dar jeito. O tempo de você buscar é agora. O tempo é agora. O tempo de você juntar reserva, amassar oliva no joelho, para a sua botija ficar cheia de azeite, a sua lamparina acesa, é agora. Glória a Deus. Compromisso na oração é agora. Mateus 7,7, lê para mim o que é que diz Mateus 7,7 aí para mim, por favor. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Pedi e dá-se, batei, buscai, batei. Como é que faz isso? Não é na oração? Glória a Deus. Tem gente que, olha aí, tem gente que cara de pau, fica: irmão, bota o currículo meu celular na empresa que você está trabalhando, mas tem ciclo de oração, fica em casa com a cara para cima dormindo, não vai bater perna, não vem para o ciclo de oração, não vem para a igreja orar, vem para o culto, não ora, não vai buscar, não vai pedir, e quer porta aberta. Glória a Jesus. E quer porta aberta. Outros até vêm e depois não volta para agradecer, para ter gratidão a Deus, continuar orando a Deus em gratidão. Não vai. A porta fecha. A porta fecha. Espírito Santo. Pedir. Pedir.
Aí você vê duas vertentes. Eu peço, mas também eu tenho que dar. E eu peço e Deus vai me dar. Filipenses. É Filipenses? Capítulo 4 de Filipenses. Abre aí para mim, por favor. Vou deixar vocês lerem. A oração ajuda, irmão. Está ansioso, está desesperado. Deixa eu dizer uma coisa a você. A oração ajuda tanto com a ansiedade, porque às vezes você está ansioso, a ansiedade começa a bater na porta, o inimigo faz de tudo para você não orar. Quando você ajoelha, o inimigo faz você ficar pensando na vida. Ficar lembrando de um bocado de coisa para você não conseguir orar. Porque o inimigo sabe, se você orar, conversar com Deus, e eu tenho uma receita para te dar. Não vá orar calado. Abra o bocão, grite, clame, se derrama. Porque quando você está ansioso, desesperado, que você vai orar calado, aí é que o inimigo desvia o pensamento. A receita para você vencer isso é comece a clamar ao Senhor, comece a pedir, abre a boca. Se não conseguir orar, vem para a igreja em casa, tem vizinho, uma vez lá, vem para a igreja orar, clame, chore na presença de Deus. Pega a irmã que gosta de orar, de fazer campanha, vai orar, mas ela vai falar, se derrame. Porque se se ajoelhar, e outra coisa, vai dar um momento que é tão terrível, irmão, a invertida do inimigo, que você ajoelha para orar, e o inimigo faz pensar um bocado de coisa, que esquece, não consegue dar aquela agonia, o inimigo fica doido para você levantar logo, para lhe deixar ansioso, mas clame, abra sua boca, clama ao Senhor em alta voz, o inimigo vai bater em retirada, e o nome do Senhor glorificado na tua vida. O que é que diz aí Filipenses capítulo 4, versículo número 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus e vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Não andeis ansiosos por coisa, em tudo seja conhecido. Apresenta teu problema a Deus. Não existe impossível para o Deus que você serve. Pode ser impossível para você, mas para Deus é possível. Então não fica desesperada, não fique desesperado, ansioso não. Vai orar, apresenta a Deus. Ah, pastor, mas eu estou orando, persevera na oração. O inimigo pode até tentar impedir, mas Deus manda o arcanjo para guerrear, tirar o inimigo da frente e vai dizer: serva minha, servo meu, eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia, que aplicaste o teu coração a entender, a compreender. Está ansioso, vai orar, apresente a Deus, olha para aqui, Senhor, e confia. Não deixe de botar dúvida não, lembra da fé. Confia, porque Deus honra a tua confiança. O que foi que eu disse domingo? Vem com fé e volta com posse do milagre. Mas ela não veio com a fé calada, não, ela veio com a fé clamando. A filha estava miseravelmente endemoniada em casa, ela foi atrás de Jesus clamando. Não pare de buscar não, irmãos. Ore, desça, ore, busque ao Senhor, jejum, consagre. A oração tem um poder extraordinário na vida do crente. A oração, ela abre prisões. A oração abre prisões. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, espancados, machucados, pense, eles começaram a adorar e orar ao Senhor. As correntes caíram, as prisões se abriram. A oração tem poder para mudar a sentença, para anular a sentença de morte. A igreja estava orando, aí oração intercessória. Pedro foi preso para morrer, a igreja foi para o joelho. Deus mandou o anjo, libertou Pedro e aniquilou a sentença de morte. A medicina pode te desenganar e ficar doidinho para tu ficar desesperada, perder a fé, a confiança, ficar ansiosa, ficar depressiva, porque ele quer vencer assim. Mas eu te digo nessa noite, confia no Senhor, deleita-te no Senhor, confia nele, ora, clame ao Senhor e ele vai entrar com providência na tua causa. Irmãos, é importante o diálogo com Deus. Confia, porque Deus ele pode mudar a história. Através da oração, Deus dá livramentos. Deus fecha a cova.
Eu do mundão, eu conheci um menino chamado Jones, que ele era doidão, ele fez pacto com o maligno para ficar fera em artes marciais, e ele pegou o professor de artes marciais dele e quebrou na porrada, bateu no professor. Quando é um dia, ele não teve o que fazer, achou de bater uma luva com a mãe, dirigente de oração. Aí a mãe quebrou a boca dele, quebrou 4 dentes na boca dele, deu um bocado de porrada, ele não conseguiu bater na mãe. Aí ele foi para a encruzilhada. Chegou na encruzilhada, ele invocou o derrotado apareceu para conversar com ele, e disse a ele: não, com aquela ali eu não consigo não, que ela fica com os pés para trás falando com o cara de lá de cima. Glória a Deus! Johnny se converteu, hoje é pregador do evangelho. Não desista, não deixe o inimigo dizer que está vencido. Dá a última palavra da tua causa, quem dá é Deus. Confia, apresenta com oração e súplica a Deus. Pastor, eu não tenho mais palavra. Fica de joelhos chorando, que o Espírito Santo ele vai interceder pela tua vida com gemidos inexprimíveis, e a vitória vai bater na tua porta e revela comunhão, porque o inimigo é doido para vir a comunhão com Deus. E quem tem comunhão tem diálogo com Deus, tem vida de oração. E deixa eu dizer para você, a vida de oração e oração, além de trazer para você a vitória e resposta de Deus, que quem tem comunhão tem vida de diálogo com Deus e oração, ela traz autoridade de Deus para a tua vida. Quem tem vida e oração traz autoridade espiritual. Quem tem vida de diálogo, de conversa com Deus. Se você for olhar a luz da Bíblia, se a gente for pincelar aqui os homens que eu vi orando, Daniel orava quantas vezes no dia? Deus deu uma autoridade tamanha a ele, que o leão não tocou, não devorou ele. Moisés conversava com Deus face a face, diálogo, comunhão com Deus. Deus disse: ei, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Oração, toca nas águas. Moisés tocou a vara, Deus soprou o vento. Autoridade espiritual. Talvez o crente que não ora, passa na encruzilhada, vê o bozó. Quem tem comunhão e certeza de Deus, que nada, rapaz, chuta a vela, pisa na realidade, bagaça, ora a Deus, corta o laço, Jesus. Que Deus dá autoridade espiritual. Quem tem autoridade espiritual não tem medo do maligno. Tem um bocado de crente que quer desaforado para bater boca, para atropelar os irmãos, para querer tomar até o cargo, para ficar bicudo, mas tem medo de um bozó na esquina, porque não ora. Porque se orasse não batia a boca com o irmão, não via de intrigazinha, de contendazinha, porque tinha vida espiritual, comunhão. Quem tem comunhão não vive assim. Aí tem medo. Ai meu Deus, o inimigo fez uma obra de macumba. Que obra de macumba? Não, ferramenta nenhuma pojada contra ti prosperará. Está debaixo da potente mão de Deus. Não tem ferramenta das trevas que prospere. Pode até tentar, mas não vai conseguir. Basta ter certeza de Deus. Quem tem medo de macumba, de feitiço, disso, daquilo, é quem falta comunhão com Deus. Porque tem comunhão, conhece. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Glória a Deus! O diabo se andou a vida de Jó, nunca quis jogar comunhão com Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Quem tem comunhão com Deus não tem medo nem da morte. Tem crente que diz, vai morrer. Jó disse: ainda que eu morra, esperarei nele. Isso é comunhão. Então, irmão, quem tem vida de oração tem autoridade. Moisés tocou no mar vermelho, o mar se abriu. O soldado foi prender o profeta disse que desça fogo do céu, consuma tudo. E deu autoridade espiritual. Quer ter autoridade espiritual na tua vida? Jejum, ore, zele da comunhão com Deus. Porque em vez de o diabo ir para ti perturbar a tua casa, ele vai ficar com medo de passar perto de você. Ele fica com medo de passar perto do crente que tem unção, tem graça, tem poder de Deus na vida. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a vida da igreja de Cristo. A igreja que Cristo está falando ali, a igreja que tem comunhão. As portas do inferno estão lá no inferno, não está na tua casa, não está aqui dentro da igreja, não. E por que não prevalece? Porque se você for marchando em direção a ela cai por terra e você passa glorificando o nome do Senhor. Isso é comunhão. E só acontece isso com quem ora.
porque busca relacionamento, diálogo com Deus, aí alcança essa autoridade espiritual. Deus não fez a igreja para sair fugindo do inimigo, não. Jesus não chamou a igreja para sair fugindo das artimanhas de Satanás, não. Deus chamou a igreja para a igreja ter autoridade. Deus chamou a igreja para a igreja ter autoridade. A comunhão com Deus, irmãos, faz tirar. A comunhão com Deus faz com que você passe um momento de cova. Mas Deus tira da cova e bota no governo. Deus tira da cova e bota no governo. Só é no momento que você estiver na cova, no vale, conservar a comunhão. Sabe que tem muita gente que não sai da cova, não sai do vale, não sai da prova, porque quando chega lá na cova, no vale, quando chega na provação, corrompe a comunhão. E o segredo de não permanecer no vale, de não permanecer na cova, de não permanecer no deserto, é não romper a comunhão com Deus mesmo estando no deserto. É ser fiel no pouco e Deus coloca no muito. Aí sai do vale. Mas tem gente, porque murmura no vale, murmura no deserto, murmura na cova, briga contra Deus. É que Deus não está ouvindo, Deus me esqueceu, porque o Senhor deixou, Senhor. Permanece fiel. Zela da comunhão, porque deserto em vida de crente não é para sempre, não é passageiro. O vale na vida do crente não é eterno, não, é passageiro. Ei, a cova que às vezes Deus coloca lá na cova do geral. Aí se perder a fé, arriscar de lá. Mas se permanecer fiel, Deus usa lá dentro. Glorifica o nome dele e traz para aqui para contar o testemunho. É só zelar da comunhão com Deus. É só zelar da comunhão com Deus. E deixa eu dizer uma coisa: todos aqueles que têm comunhão com o Pai têm autoridade. Todos aqueles que têm comunhão com o Pai, o Deus eterno, tem autoridade espiritual. Se você for examinar a Escritura Sagrada, todos que manteve comunhão com Deus teve autoridade. Quando perdeu a comunhão, perdeu a autoridade. Perdeu a comunhão, perdeu a autoridade. A comunhão, a regeneração, a comunhão com Deus devolve a autoridade. O leão atacava Adão quando ele estava no jardim? Não atacava. Ele rompeu a comunhão. Vai, Adão, tangeu o leão agora. O diabo pode até ficar furioso com a tua vida por causa da comunhão com Deus. Mas ele vai pensar. Ele tem medo de entrar na tua casa. Tem medo de chegar, se ir andar onde tu está presente, porque tem fogo de Deus na tua vida, tem autoridade espiritual. Uma certa feita em Ituberá, eu estava orando no quarto, eu vi uma zoada que eu morava perto da ponte do Saici. E pensei, magrelo que só o sangue do cordeiro. Eu mostrei uma foto de volta como estava a minha vida. Se eu mostrar a foto a vocês, vocês vão pensar que eu estou 10 anos mais velho. Mas